Vamos lá. Primeira, com o crescimento digital e sua aplicação por diversas organizações, está se tornando comum a adoção de serviços prestados pela internet, a conhecida computação em nuvem. A esse respeito, é correto afirmar que os serviços Google Docs e Google Planilhas são considerados. Tá. Vamos relembrar, então, os nossos serviços de computação em nuvem. Os principais, obviamente, certo? Quais são eles? Quais são esses serviços de computação em nuvem? Vamos lá. Existe o IaaS, existe o PaaS, existe o SaaS. Beleza? São os nossos aí mais conhecidos tipos de serviços em nuvem. O IaaS é o quê? Uma infraestrutura, certo? Como serviço. O PaaS é uma plataforma como serviço. E o SaaS é um software como um serviço. Beleza? Fechou. O que acontece? Ele quer saber sobre os serviços de quem, pessoal? De quem que ele quer saber? Ele quer saber sobre os serviços do Google. Ele quer saber dos serviços de outra, do que é um programa na nuvem, justamente. Quando ele fala em serviços, ele fala do tipo de serviço que é ofertado. Ok. Continuando então. O IaaS é voltado para usuários ou é para empresas, né? Ou é para servidores, galera? Bom, o IaaS ele é voltado para empresas, mas para criação de servidores, beleza? Já o outro, o PaaS, ele é utilizado mais para desenvolvedores, certo? Então, o PaaS é mais utilizado para desenvolvedores. Fechou? Beleza. E o software, ou seja, o SaaS, é voltado mais para quem? O SaaS é voltado para usuários, certo? Voltado mais para usuários. Vamos lá. Veja comigo. Os serviços de Google Docs e os serviços de Google Planilhas. O que é que vocês acham, pessoal? Ele é mais voltado para empresas, desenvolvedores ou servidores, ou é mais voltado para nós, usuários finais, usuários comuns? Bom, o SaaS ele é mais voltado para nós, usuários finais, usuários comuns, certo? Logo, pessoal, a alternativa correta dessa questão é a letra C de Cristo, SaaS, um software como um serviço. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, é muito simples de entender como é que funciona aqui essa questão. É básico atualmente, gente, isso aqui é uma questão que é básica. Dorival, por que que é básica? Ela é básica porque é algo que ela é recente, ela é nova, mas não tem muita dificuldade. Então ela é considerada básica e fácil. Questão dessa daqui, se você erra, o teu concorrente acerta. Certeza que ele acerta. Por quê? Porque isso aqui vem despencando nas provas de concurso. E vocês sabem, galera, que o que despenca na prova de concurso, né, a galera estuda pra caramba, certo? Então, eles estudando pra caramba vão com certeza matar a questão. Fechou? Tranquilidade isso daí? Belezinha demais, né? Galera, eu imagino que a galera entenderam bastante. Eu vi aqui o pessoal tudo marcando, o item é C, o item é C, né? Isso mesmo, Eduardo, Clécia, muito bem, parabéns, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda questão. O que é que diz aí a nossa segunda questão? Diz o seguinte, pessoal, vamos lá, segunda questão. No que se refere à ferramenta de internet, julgue os itens que seguem. Vamos lá. O Google Drive, presta atenção, o Google Drive é uma ferramenta que possibilita a criação e a edição de documentos, planilhas e apresentações, gente. Está certo ou está errado essa questão? O que é que vocês acham? No entendimento de vocês, a questão está certa ou está errada? Vamos lá. Quando eu entro no Google Drive,
Eu consigo abrir um documento por lá? Sim ou não? Sim. Eu consigo abrir uma planilha por lá? Sim ou não? Sim. Eu consigo abrir uma apresentação por lá? Sim ou não? Sim. Ou seja, o Google Drive ele é um local de armazenamento de arquivos. Mas por lá mesmo eu posso criar ou editar um arquivo que esteja dentro do Drive, ou seja, esteja na nuvem. Portanto, pessoal, essa alternativa dessa questão, ela vai ser corretíssima, tá? Alternativa certa resposta. Por que, professor, certo? Justamente por esse detalhe aí que eu estou acabando de falar. Porque lá no Drive é possível você criar e lá no Drive é possível você editar. Tranquilidade. É possível criar e editar o quê? Planilhas, documentos, apresentações e por aí vai. Beleza? Dá para criar formulários e muitas outras coisas. Tranquilo, gente? Facinho demais. Certa a nossa resposta aqui. Beleza? Bora lá. Vamos continuando aqui o nosso rolê. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos para a nossa terceira questão. Bora lá. Na terceira questão diz o seguinte: os editores dos documentos Google permitem publicar arquivos. Ok. A sequência de passos para publicar uma planilha utilizando planilhas Google é descrita abaixo. Vamos lá. Abra a planilha, clique no menu, tararã, selecione, tararã. Clique em publicar. Copie o link e envie para quem você deseja que veja o arquivo. Os termos que preencham corretamente as lacunas são dados compartilhar. Vamos lá. Ele está falando aí, pessoal, dos documentos Google, né? E aí ele deu aí uma sugestão da planilha Google, beleza? Deixa eu vir aqui a nossa planilha Google. Ele deu a sugestão de que vá em dados, certo? E olha aqui, ó, estamos em dados. Dados, o que é que eu vejo? Classificar a página, criar filtro, proteger páginas em intervalos, intervalos nomeados, funções nomeadas, estatística de colunas, validação de dados, limpeza de dados, dividir e conectores de dados. Perceba, gente, ele não está falando nada aqui, ó. Eu vim em dados compartilhar. Esse compartilhar aqui, você não viu aqui, você vendo junto comigo aqui, em dados, você não viu o nome compartilhar, correto? Não vimos. Beleza. Então, não pode ser a nossa alternativa letra A. Não existe esse em dados compartilhar. Segundo, B. Arquivo publicar na web. Bom, vamos lá. Arquivo. Depois ele fala a opção de publicar na web. Vamos lá. Arquivo novo, abrir, importar, fazer uma cópia, compartilhar. Aí eu tenho compartilhar com outras pessoas e publicar na web. Depois, e-mail, fazer download. E aqui, galera, é até importante porque ele fala as extensões, ó, que nós podemos, né, utilizar, certo? Na hora de baixar, eu posso utilizar a extensão do Excel, XLSX, eu posso usar a extensão ODS, PDF, HTML, CSV, TSV. Aí eu tenho renomear, mover, adicionar, mover para lixeira, histórico de versões, tornar disponível offline, detalhes, configurações e imprimir. Bom, vamos lá voltar para a alternativa. Ele falou arquivo e publicar na web. O que é que ele me pediu? Ó, ele quer publicar arquivos, certo? E ele diz que faz o quê? Que quando, ó, clique em publicar, aí ele diz, copie o link e envie para quem você deseja ver o arquivo. Arquivo publicar na web
a gente sabe, né, pessoal, que daria certo aqui, querendo ou não, né? Daria certo, ó. Mas para isso eu tenho que vir em, cadê? Em compartilhar, aqui ó, compartilhar, depois publicar na web, certo? Boa noite, Tereza, tudo bem? E aí, gente, tem todos esses detalhes aí. Vamos para a nossa letra C. Ferramentas compartilhar. O que é que eu encontro em ferramentas? Em ferramentas eu posso criar um formulário, ortografia, preenchimento automático, configuração de notificações e acessibilidade. Beleza. Então, em ferramentas não vou ter esse compartilhar e nem vou ter esse opções de acesso. Beleza? Já na letra E ele fala arquivo, opções de compartilhamento. Arquivo e opções de compartilhamento. Ó, eu não vejo opções de compartilhamento, mas eu vejo aqui o nome compartilhar, certo? Que seria quando eu clico em compartilhar, vai abrir opções de compartilhamento, beleza? A nossa a nossa banca, né? Ela foi lá e me disse, ó, a nossa banca foi lá e me disse o seguinte, olha, a tua terceira questão, ela é a letra B, publicar. Então, por que eu estou mostrando um gabarito para vocês? Para que você entenda como é que a banca pensa. A gente tem que pensar como é que a banca, que o examinador está analisando a questão. Se ele vai analisar mais por uma forma que eu entendo que existem opções de compartilhamento, ou se ele vai analisar mais com a própria funcionalidade, o publicar na web. E isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, certo? A gente entender esse formato. Por quê? Quando eu venho aqui em arquivo, eu tinha que vir primeiro em compartilhar. Lorival, mas por que que lá na questão não tem isso daqui de compartilhar? Deixa eu explicar para vocês. Na versão mais antiga do Google Planilhas, ele aparecia já publicar na web. Essa versão que nós estamos usando atualmente é a versão mais atual, porque na web vive atualizando, beleza? Então não existia assim, compartilhar com as pessoas e publicar na web. Estava todo mundo separado aqui. Foi o que o Google fez, ele juntou tudo aqui. Ou seja, compartilhar, publicar na web. Então por isso que aquela questão ele envolve a alternativa letra B e não a letra E, porque ele fala opções de compartilhamento. Esse nome não existe. Ele não existe. Por ele não existir, a gente não coloca essa questão. Tranquilo, gente? A alternativa mesmo, de fato, é a letra B. Orival, essa é uma questão mais difícil. Sim, essa sim é uma questão bem mais difícil, bem mais complicadinha. Beleza? Vamos à nossa quarta questão. Quarta questão. O Google Drive ainda não possui nenhuma ferramenta que permite editar planilhas eletrônicas online e em tempo real. Olha aí, ó. O Google Drive, vamos lá, vamos ler novamente. O Google Drive ainda não possui nenhuma ferramenta que permita editar planilhas eletrônicas online e em tempo real. Galera, certo ou errado? O que você acha, gente? Tá certo ou errado? Bom, o que foi que nós fizemos nas nossas duas últimas aulas? Nós fizemos um documento, todo mundo entrou no documento e todo mundo editou. O que foi que nós fizemos na planilha? A mesma coisa. Fizemos uma planilha, compartilhei com a galera, todo mundo entrou e todo mundo editou. Online e em tempo real. Online e em tempo real. Cara, aí, onde que nós fizemos isso? Através do Google, certo? Utilizando o Google Drive. Ai, professor, e dá? Dá. Dá tranquilo, tranquilo, meu filho, dá tranquilo. Beleza? Agora, o que a questão está dizendo? Está dizendo o quê? Não possui. Está dizendo, não possui nenhuma ferramenta. E aí, se torna o quê?
errado. Se torna errado. Beleza, gente? Tranquilidade isso aí? Show demais, cara. Show. Fica bem fácil a gente entender questões desse tipo, né, pessoal? Fica bem fácil a gente entender questões desse tipo. Vamos lá. Quinta questão. Galera, alguém não está entendendo aí? Tá tudo certo? Só tomar 2 caroços d'água aqui. Todo mundo está entendendo? O Eduardo falou errado. Maiara falou errado. Edslane errado também. Show. Show, galera. É isso aí. Quarta questão, errado. Vamos agora para a nossa quinta questão. Vamos lá. Na quinta questão diz o seguinte: é possível criar e editar documentos de texto e planilhas em uma nuvem, Cloud Computing, utilizando os serviços oferecidos pelo Google Docs. Ponto final. Para isso, é obrigatório que tenham sido instalados no computador em uso um browser e o Microsoft Office ou BROS, bem como que este computador possua conexão à internet ativa. E aí, galera? O que é que vocês acham? Ele fala, olha, é possível criar e editar documentos de textos e planilhas em uma nuvem. Ok. Utilizando serviços oferecidos pelo Google Docs. Ok. Ponto final. Para isso, é obrigatório que tenham sido instalados no computador em uso o navegador, que é browser, e o Office ou o BROffice, ou seja, ou o Word, Excel, PowerPoint ou o Write, o Calc e Impress. Bem como que este computador possua conexão à internet ativa. E aí, galera, o que é que vocês acham? É bem verdade, gente, que se a gente quiser utilizar um serviço na nuvem, certo? Se a gente quiser utilizar um serviço na nuvem e, e eu quero fazer isso, aconteça ao mesmo tempo, ou seja, em tempo real e sincronizado e online, é óbvio que eu preciso ter internet, beleza? Tranquilo. O problema da questão é que ele fala obrigatório que tenha sido instalado outros programas para rodar o Google Docs, certo? Outros programas para rodar o Google Docs. E aí não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por quê? Se ele é um programa do tipo SaaS, você já aprendeu isso, ele é um serviço na nuvem. Eu não preciso instalar no meu computador. Simplesmente na nuvem ele vai, truar sozinho. Concorda comigo, gente? Então eu não preciso instalar nada, certo? Agora, supondo que eu queira usar a minha planilha em offline, certo? Ou seja, mesmo sem internet, aí obviamente que eu vou instalar ali alguma extensão para que eu funcione mesmo offline. Ok, até aí tudo bem. Mas se está na nuvem, eu não preciso instalar absolutamente nada, certo? Você, no seu Netflix, no seu computador, o que é que você faz? Você acessa o quê? O Netflix. Acessa o site Netflix, pronto. Coloca seu login, coloca sua senha, já está lá, tudo. Não importa onde você esteja. Está no Japão, se está no seu computador, se está no outro computador, se está no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil, você consegue acessar. Fechou? Então a questão se torna errado justamente por esse detalhe. Que ele está me dizendo que tem que obrigatoriamente instalar programas para rodar outro programa. Logo, a questão 5 está errada. Entendimento aí fácil para todos, imagino eu. Sexta questão. Quanto à aplicação de Google Docs, pacote online de aplicativos de produtividades, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A.
podem ser criados documentos, planilhas e desenho. Contudo, apresentações ainda não, olha aí ele falando, ó, ainda não estão disponíveis no aplicativo. E aí, galera, o que vocês acham? Quer dizer, vai rodar documentos, vai rodar planilha e desenho, mas apresentações não. Falso, né, galera? Falso. Tem suporte a vários formatos de arquivos, tais como DOC e ODT, mas não oferece suporte ao formato PDF. C. Utilizando a funcionalidade offline do Google Docs, é possível visualizar documentos e planilhas armazenados no aplicativo, mesmo não estando conectado à internet. Olha aí, galera. D. Ao tentar acessar o aplicativo com o Internet Explorer 9, é mostrada a mensagem de acesso indisponível, já que a Microsoft possui concorrente Office Web Apps. Nem é nem é esse nome, não sei nem falar. Nem é esse nome, Office Web Apps. É isso daí, meu irmão. Letra E. Novas versões são lançadas frequentemente, o que exige que o usuário faça download e instale localmente no seu computador. Pessoal, antes de eu mostrar aqui a nossa alternativa, vocês vão de quê? Eu só coloquei ali a primeira porque não tem nada a ver, mas o restante eu deixei na mão de vocês aí. E aí? Vocês vão de quê? Cara, vou mostrar aqui de novo o gabarito. Porque a questão vê essa parte aí, ó. 6, letra C. Lorival, por que você está mostrando isso? Porque eu quero que você entenda que quando ele fala tem suporte a vários formatos, DOC e ODT, mas não tem a PDF. Bom, se ele não tivesse a PDF, quando eu voltasse aqui para o programa, ó, viesse aqui em arquivo, fazer download, você percebe que ele não apareceria aqui a extensão PDF. Olha aí a extensão PDF ali. Então, como é que ele não tem esse suporte? Claro que tem. Por isso que a alternativa correta é a letra C de Cristo. Certo? C de Cristo. Então, ele oferece suporte sim a PDF, oferece a DOC, a ODT, mas não oferece suporte a formato PDF, aí se tornou errado, tá bom? Se tornou errada essa segunda parte. Já a letra C é o que eu já tinha falado nesse instante para vocês. Tem como sim eu usar o offline do Google Docs. E aí eu posso visualizar tanto documentos como planilhas no aplicativo armazenado, mesmo que não esteja conectado à internet. Tá? Então, há essa possibilidade. Vamos agora para outra parte do nosso programa aqui, certo? Deixa eu só colocar aqui que eu acho que é esse mesmo. Pronto. Vamos lá. Um usuário do Google Docs. E aí, pessoal, vocês vão entender muito bem essa confusão aqui. Deixa eu só falar um detalhezinho para vocês antes de a gente continuar essa questão. Tem banca que chama de Google Docs, tem banca que chama de Google Drive. Tem questão que chama de Google Docs, tem questão que chama de Google Drive. Tem banca que chama de Google Workspace, que faz parte do pacote de vários programas. Lorival, o que é que isso muda? Presta atenção. Antigamente, o nome era Google Docs. Antigamente, Google Docs ele representava o Google Docs, né, que existe atualmente, que é o Documentos, o Google Planilhas, o Google Apresentação, o Google Formulário, é chamado de Google Docs, certo? Com o tempo foi passando, agora eles chamam isso de espaço de trabalho, ou o Google Workspace. Mas, onde você cria hoje os documentos, não é nem no Google Docs, é no Google Drive. E aí lá no Google Drive você consegue criar. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer, pessoal, que atualmente você vai ouvir falar mais em Google Workspace ou Google Drive do que o próprio Google Docs, certo?
Por quê? Porque lá no Google Drive eu consigo criar planilhas, documentos, e etc. Fechou? Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui na nossa primeira questão? Diz o seguinte: o usuário do Google Docs está manipulando uma planilha e deseja selecionar uma coluna utilizando as teclas de atalho. As teclas de atalho para essa situação são Ctrl Enter, Ctrl Espaço, Ctrl barra, Shift Z e Shift Espaço. Bom, o que é que ele quer fazer? Ele quer selecionar uma coluna, certo? Se eu vier aqui para o nosso Google Planilhas, quando ele fala selecionar a coluna, se eu clicar aqui, por exemplo, na coluna C, ó, no número C, só clicar, ele seleciona toda aquela coluna C. O que acontece é que a banca quer saber qual é a tecla de atalho que faz isso. Se eu apertar aqui Ctrl mais Enter, ó, ele não fez nada, Ctrl mais Enter, certo? Se eu apertar aqui Ctrl mais espaço, olha aí, ó, ele seleciona o que está acima, ó, Ctrl mais espaço, ó. Se eu apertar mais Ctrl mais espaço, ele vai selecionando toda a coluna. Perdão, pessoal. E aí, o que acontece? Depois ele diz Ctrl barra. Se eu apertar aqui Ctrl mais barra, deixa eu colocar aqui Ctrl mais barra, ele não faz nada. Ctrl mais barra, ele não faz nada também, certo? Shift Z. Shift Z, também não. E o outro é Shift espaço. Shift espaço, ele seleciona a linha. Ó, a linha, certo? Então, se eu tiver aqui no primeiro, Ctrl mais espaço, a gente já aprende duas vezes. Ctrl mais espaço, coluna. Olha aí, ó. Coluna. Shift mais espaço é linha. Anote aí. Anote aí, tá, pessoal? Ctrl mais espaço seleciona coluna. Shift mais espaço seleciona linha. Onde, professor? No Google Planilhas, tá? Google Planilhas. É onde ele faz essa seleção de espaço. Onde, Lorival? No Google Planilhas. Anote aí, tá, pessoal? Anote aí que essa dica é muito boa. O que é que ele quer? Ele quer uma coluna. Se ele quer uma coluna, então você vai apertar aqui tecla de atalho, Ctrl mais espaço. Ou seja, a alternativa correta, letra B de Benson. Fechou, pessoal? Tranquilo? Tecla de atalho sempre é complicado. Sempre, 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 sempre. Vamos agora para a nossa segunda questão. O que é que diz a nossa segunda questão? O usuário do Google Docs está trabalhando em uma planilha. Ele seria uma função em uma fórmula que retorna o valor médio de um conjunto de dados numéricos. Essa função é A. Média ponto interna. B. Conte ponto num. C. Conte ponto valores. D. Mede. E letra E. Vá. Vamos lá. Entenda o seguinte. O que é que a questão está me pedindo? Ele quer uma fórmula, uma função, que retorna o valor médio de um conjunto de dados numéricos. O que seria esse valor médio de um conjunto de dados numéricos? É isso que ele quer saber. Bom, se a gente for olhar aqui as nossas alternativas, a nossa questão, o nosso gabarito dessa questão, ele vai mostrar lá a alternativa letra D, certo? Na segunda questão, ele mostra a alternativa letra D, que fala mede.
O que eu quero mostrar para você? Eu quero que você entenda a diferença do que é um médio, ou seja, um médio de um conjunto de dados, e uma média de um conjunto de dados. Vou não entendi nada. Tem diferença? Tem. Deixa eu te mostrar. Eu vou colocar aqui para você. Vou colocar aqui. Pronto. Eu tenho aqui o valor 4, 3. Valores aí. Ok? Tenho esses valores aí. E aí o que acontece aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Se eu tiver querendo saber a média, geralmente as bancas chamam isso de média aritmética, certo? O que é uma média aritmética e o que é uma mediana ou o médio dentro de um conjunto de dados? Média aritmética, ele vai pegar esses valores, somar e dividir pela quantidade. Tá, professor, isso muda o quê? Muda tudo. Isso muda completamente tudo. Ó. Se você digitar igual média, ele diz ali, ó, valor médio numérico em um conjunto de dados, e aí ele fala mais sobre esse detalhe. Ó, média, médio não, média, certo? Valor médio numérico em um conjunto de dados. Beleza, média. E aí ele traz daqui de B12, né, a B17. A média aritmética desses valores que eu coloquei aqui vai dar esse valor ali, certo? De 3,83. O que seria a média, certo? Perceba que até a informação, ela diz, ó, valor médio de um conjunto de dados numéricos, sem ignorar nada, sem ignorar nada. O médio ele traz a mediana, o valor do meio dentro de um intervalo. Então, se eu selecionar aqui de B12 a B17, quem é o valor do meio, certo? Qual é o número do meio? Porém, gente, o que é que ele faz? Ele coloca na ordem 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Para ele colocar na ordem, preste bem atenção, para ele colocar na ordem aqui, ele tem que ver quem é o número do meio. Mas perceba, se eu tenho 6 números, quem seria o número do meio, irmão? Quem seria o número do meio? Quando é assim, ó, o valor dá até 3,5. Perceba que dá diferente. Aqui 3,83 e aqui 3,5. O que ele faz? Ó? 1, 2. Beleza? Vai lá e coloca na ordem. Tá, professor. E aí? E aí é o seguinte, meus caros. O que ele vai fazer aqui? O que essa criatura vai fazer aqui? Ele vai pegar os dois do meio. Quem é os dois do meio? 3 e 4. Certo? 3 e 4. O que ele faz? Ele soma e divide por 2. Certo? 7 dividido por 2 é 3,5. Assim, ele descobre o que nós chamamos de mediana, né? Ou, como ele diz aqui, o valor médio dos dados numéricos, certo? É assim que funciona uma mediana. Agora, professor, e se tivesse só 1, 2, só esses valores aí? Seria quem, gente? Seria quem? Olha, 1, 2, 4 e 5, do meio é 3. Tranquilo, gente? Basicão isso daqui. Então a questão, a alternativa tem que ser mesmo a de mediana, tá certo? Alternativa letra D de Deus. Pessoal, tudo certinho até aí?
Tudo certo, pessoal? Tá aí? Tudo tranquilo? Showzinho? A Daiane. Informática barra matemática. Vamos fazer o seguinte. Vamos aprender sobre essas duas aqui, continuo e contivalores. Orival, por que que você vai mostrar essas duas aí? Só essas duas, né? Por que que você vai mostrar só essas duas aí? Porque isso aqui cai nas provas de concurso, tá bom? Não tem dificuldade, gente. Não tem dificuldade. Veja comigo. Vamos lá. Olha aqui, ó. Olha como é interessante. Deixa eu apagar esse monte de outras coisas que eu fiz aqui. Beleza. Veja como é fácil. Existem duas formas. Um é chamado continuo e a outra é chamada conte-valores. Galera, vamos lá. Se eu digitar conte.nu, o que é que ele está dizendo? A quantidade de valores numéricos no conjunto de dados. Beleza, então ele vai contar a quantidade de valores numéricos no conjunto de dados. Ok? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para que você entenda direitinho isso daí. B18. Pronto. Certo? Conte.num, ele está te dizendo, olha, contar números. Gente, quantos números tem aqui nessa seleção? Quantos números tem aqui nessa seleção? Olha que moleza esse negócio, velho. Quantos números tem aqui nessa seleção? Bom, 1, 2, 3, 4. Ué, 4, professor? É, 4. 4 números. Tenho nessa seleção aqui que eu fiz. Então, eu tenho quantos números? 4 números. O 4, o 2, o 6 e o 7. Ah, professor, então esse é o conte.num. Essa é a função conte.num. O que é que a conte.num faz? Ó, conta números. Beleza. Agora, tem a outra lá que é conte.valores. E conte.valores, ele vai colocar ou vai contar a quantidade de valores que eu selecionei. Ou seja, aqui, pessoal, tanto faz se é um texto, tanto faz se é um número, tanto faz, certo? Tanto faz. Orival, por quê? Porque aqui ele está querendo saber se tem valores na célula. Tem valor? Tem. Não importa se é a letra A, se é o número 4 ou 3. Tendo valor, só em ter o valor, pronto, já era. Beleza, pessoal? Então, quando eu apertar Enter aqui, ó, ele vai contar a quantidade de valores. Perceba que ele vai até B de 19. Quando eu aperto Enter, ó, ele está contando apenas 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orival, mas você colocou até ali a B19. Mas B18 e B19 não tem valores. Ó. Perceba, não tem nenhum valor. E se você botar, professor, ele muda ali o valor 6? Muda. Ele vai ficar agora o quê? Vai ficar aqui, eu vou botar até Lourival. Ó, vou apertar ele. Agora ele vai ficar 7 valores. Se eu colocar no outro aqui, Carol, pronto, ele agora vai ficar 8 valores. Se eu apagar, ele vai ficar 6 valores. Fechou, gente? Tranquilo isso daí? Belezinha? Continuo. E a outra é conte.valores. Conte.valores. Massa demais, bicho. Massa demais. Questão muito boa, alternativa letra D de Deus. Agora nós vamos entrar numa questão que é chamada de
função si. Já ouviram falar, gente, nessa função? Função si? Já? Sim ou não? Já ouviram falar, sim ou não? Como é que funciona a função si? Já? Algumas pessoas dizem que já, outras que não. Como é que funciona a função si? O que é que você tem que entender? Como é que é o funcionamento da função si? Bora lá. A função si igual si, ela tem o que nós chamamos de teste lógico, tem que diminuir mais, senão não vai caber. E esse teste lógico pode me retornar verdadeiro ou falso. Então, a função se, ela me tem um teste lógico, certo? E esse teste lógico pode me retornar verdadeiro ou falso. Beleza? E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos entender esse negócio aqui. Eu tenho aqui, em teste lógico, uma afirmação. Se for verdade e se for falso, vai retornar por onde? Vai retornar de acordo com o meu teste lógico. Então, o teste lógico, pessoal, é quem diz se vai retornar verdadeiro ou se vai retornar falso. Beleza? Sendo assim, vamos entender esse negócio aí. Vamos entender esse negócio aí. Bora lá, pessoal, vamos entender. O teste lógico diz o seguinte. Vamos fazer um exemplo, tá? Colocar até em verde aqui. Igual se, abre parênteses, 2 mais 2 é maior que 5, ponto e vírgula. Se for verdade, eu quero que faça uma conta de 1 mais 1. Agora, se for falso, eu quero que faça a conta de 2 mais 3. Beleza? Vê se dá para você entender aí. O que é que o teste lógico está me afirmando? O que é que o teste lógico está me afirmando? Ele está me afirmando que 2 mais 2 é maior que 5. Gente, quanto que é 2 mais 2? Olha, 2 mais 2 é 4. 4 é maior que 5? 4 é maior que 5? E aí, gente? Ele afirma para você, ó, presta atenção, ele não está perguntando, ele está afirmando para você. Ele está afirmando para você. Olha, 4 é maior que 5. Ele está afirmando, está dizendo, 4 é maior que 5. Você, logicamente, vai fazer o quê? Vai fazer um teste. Se é verdadeiro ou se é falso. Então, esse teste é o quê? Esse teste vai dizer, eu vou dizer, né, logicamente, é um teste lógico, eu vou dizer que é falso. Se é falso, o que é que eu faço com o verdadeiro? Eu esqueço o verdadeiro. E aí? E aí eu vou lá para o falso. O falso é o segundo. Lá no meu teste lógico, o falso está dizendo tem uma conta chamada de 2 mais 3. 2 mais 3 é quanto, gente? 2 mais 3 é 5. Logo, o meu resultado é 5. Beleza? Fechou, galera? Tranquilidade, isso aí? E aí, isso acontece dentro de uma planilha, por exemplo, escolar. Dentro de uma planilha escolar, a gente consegue ver isso daí. Por exemplo, vou mostrar isso na prática para que você entenda. O Goku, ele tem uma média 6. A Xuxa tem uma média 7.
e a Sasha tem uma média 8. Vamos dizer, tá certo? Que nessa escola, para ser aprovado, é necessário o aluno ter uma nota de maior ou igual a 7. Beleza? Então, para que o aluno seja aprovado, nessa escola, ele precisa ter uma nota maior ou igual a 7. Caso contrário, o aluno estará reprovado. Certo? Como que eu vou fazer essa situação? Usando a função se. Por exemplo, ó, igual se, abre parênteses. Se a minha média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, o aluno vai estar aprovado. Ponto e vírgula novamente. Caso contrário, o aluno, vou botar aqui que ele vai estar lascado. Ao invés de dizer reprovado, eu vou botar tá lascado. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos lá, Clécia, Isabelle, Daiane, todo mundo, gente. O aluno Goku, ele está aprovado ou está lascado? O aluno Goku, ele está aprovado ou está lascado? Bom, entenda o seguinte, que a célula F3 está tendo o número 6 ali. E aí o número 6 está afirmando que é maior ou igual a 7. Se isso é um teste lógico, então ele vai retornar o quê? Aprovado ou está lascado? Vai retornar qual? Aprovado ou está lascado? Ele vai retornar qual? Aprovado ou está lascado? Ele vai retornar está lascado, porque 6 não é maior ou igual a 7. E o está lascado está sendo aqui neste exato momento o falso. Certo? O teste lógico falso. Quando eu apertar Enter, ó, ele vai mostrar que o cara está lascado. Agora, se eu digitar no outro aqui, ó, igual se, parênteses, F4, do mesmo jeito, ó, do mesmo jeito, digitar do mesmo jeito, certo? Ele agora vai mostrar que está aprovado. Por que ele está aprovado? Porque a minha média agora é 7. Fechou, pessoal? Tranquilo? A mesma coisa por debaixo. Se eu colocar aqui agora, ele vai dizer para mim que está também aprovado. Também está aprovado. Eita, professor. É isso mesmo. Então, só quem está lascado é o Goku. A Xuxa e a Sasha está aprovado. Pessoal, tranquilo isso daí? Tranquilidade? Agora vamos entender a questão. Vamos lá. Vou apagar tudo aqui para a gente entender. Agora, vocês já pegaram o bizu, já pegaram a ideia. Agora vamos entender a questão. Vou deixar até aqui a função sim. A questão me traz se a soma de A1 até A3 for maior que 5. Vamos lá. Quem é a soma de A1 e A3? Perceba quem tem ali, gente, ó, o que tem ali é um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula que tem aqui. Então, qual é a soma de A1 e A3? Quem é A1? A1 é 1. Quem é A3? A3 é 3. Beleza. Então, vai ser quanto? 1 mais 3, 4. Beleza. Eu descobri ali quem é a soma de A1 e A3. Aí ele está me dizendo que é maior que 5. Vamos lá, gente. 4 é maior que 5? Não. 4 não é maior que 5. Logo, nessa parte ali, onde está mostrando o máximo, que é máximo B1 até B3, eu esqueço.
Lorival, por que que eu esqueço? Bom, você vai esquecer porque ele está na verdade. Deu falso, gente. Se deu falso, então eu vou fazer o mínimo, certo? E quem é o mínimo, gente? O mínimo é de C1 até C3. Ó, dois pontos é até. Então, C1 até C3. Ou seja, coluna C, linha 1 até a linha 3. Logo, quem seria? Seria o 3, 2 e 1. Mas a questão está perguntando, colocou a função mínimo. Mínimo vê o quê? O menor valor. Quem é o menor valor? 1, 2 ou 3? O menor valor é 1. Por isso, a alternativa correta dessa questão é a letra E. A letra E. 1. Olival, por que que é 1? Justamente por isso. Porque ele está me dizendo o mínimo. O mínimo de C1 até C3 é o quê? É 1. Pessoal, entendido isso aí? Tranquilo? A Clécia diz... A Clécia dizendo, eu não ia saber disso nunca. Mas, Clécia, antigamente, né? Agora tá sabendo, correto? Agora você tá sabendo, Clécia. Ah, tudo bem. Nós vamos ter outra aqui, certo? Nós vamos ter outra aqui e aí dá pra gente matar mais uma vez. Bora lá? A Isabel dizendo, pode chorar. A Tereza diz, é engraçado, valeu. O que, Tereza? É, é. A gente ri para não chorar, né? Como diz o outro, né? Ri para não chorar. É só a gente rir para não chorar. Mas é isso. Valeu aprender, então. Galera, essa questão. Ó, deixa eu só dar um bisu aqui para vocês. Vocês sabiam que hoje 80% dos concurseiros eles não sabem responder questões de Excel, de planilhas, e principalmente envolvendo função se. Não sabe. Se você não entende isso, você vai dizer, ah, sou eu que não entendo. Mentira. A maioria das pessoas não entende, não sabe nem para onde é que vai isso daqui. Nem como é que começa. Esquece. A maioria das pessoas não sabe. Então, tipo assim, se você não sabe, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa é a pessoa não saber e não procurar aprender, e outra coisa é você ter a oportunidade de aprender e não querer. Aí é diferente. Mas a gente aqui tenta fazer o mais. Perceba que eu estou indo bem devagarzinho para responder a questão. Justamente porque eu sei que é difícil, tá? Então, eu imagino até que vocês, como professores, quando vê que um assunto é mais complicado, é mais difícil, vocês com calma tentam passar da mais calma possível, no mais lento possível, mas ao mesmo tempo eficiente, para que o aluno entenda. Porque se vier uma questão dessa, você acertando vai ser um diferencial no teu concurso. Olha que massa. Talvez essa questão pode ser uma questão que seja a questão da tua aprovação. Foi o que aconteceu, por exemplo, em alguns concursos que nós já fizemos, né, alguns cursos que nós já fizemos para concurso, e uma questão de informática reprovou um aluno, certo? Uma questão de informática, justamente sobre planilhas. E aí, se tivesse, né, tivesse visto mais um pouco, provavelmente teria passado. O que a gente traz para vocês aqui é o que realmente cai nas provas de concurso. Por isso que a galera acerta. Sabe por que que a gente tem muita aprovação? Justamente que a gente traz o que as bancas cobram para vocês. E quando você estuda o que a banca cobra, vocês só já entendem. Ah, o professor falou disso. Ah, professor, porque se a gente fosse falar tudo de informática,
O tempo que nós temos de aula aqui não dá nem para começar, não dá para falar de um assunto. A gente for falar de tudo que tem na informática. Beleza? Agora vamos à nossa próxima questão. Vamos aqui à nossa próxima questão, questão de número 4. E nessa questão, nós vamos juntos resolver a questão. Beleza? Por quê? Essa questão também trata da função se. Beleza. Deixa eu pegar aqui esse mesmo teste lógico para cá. Vamos lá, deixa eu trazer para cá. Que eu quero que você veja isso daqui. Quero que você veja isso aqui. Qual é que é o segredo, professor, das funções? É você saber a teoria da função. Isso daqui é uma teoria da função. Como ela é feita. Como é que ela funciona. Ok. Vamos lá. Ele disse ali para mim. Se multi de A1 e A3 for maior que 5. Multi de A1 e A3 for maior que 5. Gente, o que é multi? O que é multi, para começar? Multi é multiplicar. Certo? Multi de multiplicar. Beleza. Quem é a 1? Vamos lá. Coluna A, linha 1. Coluna A, linha 1, nós vamos ter quem? Então vamos ter o número 1. Beleza? Beleza. Agora, quem é a 3? Bom, perceba que tem um ponto e vírgula. Então, se é ponto e vírgula, é I. Então, A3 é o número 3. Gente, quanto é, então, 1 vezes 3? É isso que ele quer saber. Bom, é 3. Eu descobri o multi. Agora, 3 é maior que 5. Vamos lá. 3 é maior que 5, verdadeiro ou falso, pessoal? 3 é maior que 5, verdadeiro ou falso? Responda aí no chat. Verdadeiro ou falso? Responda aí. 3 é maior que 5, ele está afirmando. É falso. Beleza. Se é falso, o que é que o professor vai fazer? O professor vai eliminar o verdadeiro, que sempre vai ser o primeiro, perceba, ó. Sempre o verdadeiro é o primeiro. Aqui, ó. Sempre o verdadeiro é esse daqui, ó. Depois do teste lógico, ele é o primeiro, né? Depois do teste lógico, ele é o primeiro. Eu vou eliminar. Por que, professor, que eu vou eliminar? Porque eu não preciso dele. Eu já descobri que a minha resposta vai ser falso. E o que é que tem dentro de falso? Nós temos o máximo. Máximo de C1 até C3. Beleza? C1 até C3. Bom, quem é o maior valor de todos de C1 até C3, gente? Quem é o maior valor de todos de C1 até C3? Ou seja, 3, 2 e 1. Quem é o maior valor de todos? É 3. Por isso, a alternativa correta, letra E, de esperança. Certo? 3, 2 e 1. E de esperança, 3. Tranquilo, gente? Belezinha. Ficou mais fácil? Clareou mais, Tereza? Clareou mais? Daiane? Edslaine? Clareou, gente? Sim ou não? Deu para dar uma clareada? Massa, gente. Massa. Muito massa. Que bom. Bom saber que eu estou, de alguma forma, contribuindo aí para o aprendizado de vocês. Melhorando mais ainda, né? Melhorando mais ainda o aprendizado de vocês. Bora lá! Bora lá, bora lá. Essa daqui é doida. Essa 5 aqui é doida. Val, por que que ela é doida? É doida até você não conhecer. Depois que você conhece, pronto, você já mata. Por quê? Presta atenção no que a questão está falando.
Considere as funções do Google Planilhas, a sintaxe da função que calcula o número de dias, meses ou anos entre duas datas. Qual dessas funções calcula o número de dias, meses ou anos entre duas datas? Essa é boa. Mas é boa até você descobrir, né? Ah, é, professor? É. Se liga aqui, ó. Se liga. Se liga aqui, ó. Vamos supor, eu vou colocar aqui a data do dia, deixa eu ver, 15 do 5 de 2023. E aí eu vou colocar outra data, 15 de 12 de 2023. Certo? Beleza, então? Deixa eu ver aqui. Vou colocar esse daqui. Eu quero saber quantos dias dá aqui, quantos meses dá aqui, quantos anos dá aqui. Eu quero saber isso. Tá. Ele me passou algumas funções lá, certo? E a função que nós vamos utilizar é justamente a DataDiff. DataDiff é a nossa função que vai mostrar a diferença de data. Primeiro, o dia, a data de início. Quando é a data de início? Dia 10 de maio. Ponto e vírgula. Quando é a data de término? Dia 15 de 12 de 2023. Para quem não sabe, é o dia do meu aniversário, viu? Se quiser mandar os parabéns lá no meu Instagram, quiser mandar um pix também, fique à vontade, viu, pessoal? E a unidade? O que é a unidade? A unidade é, eu quero em dias, eu quero em meses, eu quero em anos, eu quero em quê? Qual é? Dia, meses, anos? Bom, se eu quero em dia, eu vou ter que usar aspas e vou colocar o DD, ó. DDD. Se eu quisesse mês, eu iria colocar M, certo? M. Se eu quisesse anos, aí eu teria que colocar o Y. Professor, por que não é o A? Porque essa função, especificamente, pessoal, a unidade ela é colocada em inglês. Ou seja, dia é day, M é month e anos é years. Ou seja, day, month, years. São colocados em letras, a letra inicial em inglês. Ok? Então, eu coloco em quê? Em inglês. Por isso que D é dia, fica certo. Tranquilo. E meses? M, fica certo. Também. Beleza? Meses é M. Só o anos que muda, pessoal. É, só o ano que muda. Então, eu vou colocar dia. Quantos dias faltam para o meu aniversário? Vamos ver? Só 219 dias. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Só falta 219 dias, certo? Se eu pegar a mesma função aqui, gente, se eu pegar a mesma função, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a mesma função. Vou pegar aqui a mesma função, peraí. Vou copiar aqui ela. Se eu pegar a mesma função e em vez de D colocar M, certo? Colocar M, ele vai me dizer quantos meses faltam. Bom, aqui, dias, meses e anos. Bom, vamos lá. Se eu pegar aqui e botar Y, certo? Ele vai me dizer que falta 0. Então, faltam 219 dias, 7 meses, ou seja, é 7 meses, e nenhum ano. Correto, pessoal? Tranquilidade? Só vou fazer aniversário com 7 meses, tá?
Deus quiser, daqui para lá, tá todo mundo já aprovado, tá todo mundo rico, curtindo, dá tempo de mandar pix pro professor, mandar presente, dá para fazer um churrasco. Você escolhe aí o que é que você quer fazer, certo? Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer daqui para lá, tá todo mundo aí rico, menino, rico, rico, bem novinho. E bem novinha também, né? Deus quiser, irmão. Deus quiser. Estamos tudo comemorando. Soltando foguete. Pum, 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 pum. Pum. Esse foguetezinho top demais, né? Vamos pra cima, então. A questão tá dizendo o que pra mim? A questão que é justamente, galera, isso daí. E qual é a função que é utilizada? A função data diff. Função data diff. Beleza? Data diff. Cadê? Tá aqui, ó. Data diff, data de início, depois data de término, depois vem a unidade. Data diff, data de início, data de término e depois a unidade. Se é dia, meses ou anos. Por isso que a alternativa correta dessa questão é a letra B de Deus. Tranquilo, pessoal? Unidade. Por que unidade? A unidade que ele está falando, que ele se refere, é justamente a unidade que eu quero que mostre. Se é em dias, se é em meses, se é em anos. Eu acho que eles não conseguiram achar outra palavra que representasse isso. Beleza? Eles não conseguiram achar outra palavra que representasse isso. Ah, é porque você. É. E marcaria B. É porque ele começou com unidade. E a data diff não começa com unidade. Começa com a data de início, com a data de término, e depois é que vem a unidade. Tá certo? Mas olha, se você não quisesse usar, por exemplo, uma data, eh, se você não quisesse, por exemplo, usar uma data, deixa eu ver aqui se dá certo. Se tu pegasse a primeira data, subtraísse, deixa eu ver se dá bom aqui no Google Docs, ó, dá a mesma coisa. Subtrair com a data de início, ó, dá a mesma coisa em dias. Eu só não consigo fazer meses, anos, essas coisas. Mas se eu quiser saber dias, é só pegar a data maior e diminuir pela data menor. Que eu vou saber quantos dias vão dar. Beleza? Também dá certo assim. Bacana assim também. Fechou? Bom demais. Bom demais, João. Próxima questão. Essa é massa. Considere a planilha a seguir, produzida no Google Planilhas, que contém dados sobre a vacinação do Covid-19 no Rio Grande do Sul. Determinada data. Aí ele colocou a planilha. Foi digitada em C4 uma fórmula para calcular o percentual de vacinados sobre a população estimada. Depois, esta fórmula vai ser copiada e colada nas células C5 e C6. Ao final da coluna C, é formatada para o formato de percentual. A fórmula que digitada em C4 permite obter o resultado mostrado é. O que acontece, gente, é que ele vai pegar esse valor, certo? E vai dividir por esse valor. Depois ele quer que pegue esse outro valor e divida pelo mesmo valor. Depois ele quer que ele pegue esse valor e divida pelo mesmo valor. Sendo que ele quer só fazer em um lugar e depois, usando aqui o que nós chamamos de alça de preenchimento, certo? Ele arraste e já apareçam os resultados das outras linhas. É isso que ele quer. Beleza? Tá, professor. Isso é chamado de quê? Isso aqui, gente, é chamado de referência ou endereçamento. Tá? Eu até deixei um espaço maior aqui para a gente trabalhar a questão. Então anote comigo aí. Vamos falar sobre referências. Quando uma célula não possui cifrão, significa que essa célula é
relativa. Se a célula possui cifrão, significa que ela é absoluta. E se ou a coluna ou a linha possui cifrão, uma ou outra, então nós dizemos que ela é mista, certo? Referências são essas. A1 é relativa, cifrão A, cifrão 1 é absoluta, cifrão A1 é mista e A cifrão 1 é mista também. Perdão. Tá ruim da garganta que o negócio tá brabo. Aí, gente, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui? Dentro dessas referências, o que é que eu quero que você entenda? Que se vier a 1, você vai colocar, vai entender que ela vai alterar o valor. Não entendi. Deixa eu fazer você entender esse negócio. Presta atenção. Eu vou colocar aqui 2, 2, 2. Preste bem atenção, gente. Bem atenção mesmo. Se eu colocar A1 mais B1 vai me dar o resultado de 7. Beleza? Deixa eu só mudar esse valor aqui para estar diferente. Vai me dar um resultado de 7. Por quê? 2 mais 5, 7. Beleza. Mas se eu pegar essa alça de preenchimento, vamos ver o que é alça de preenchimento? Alça de preenchimento, pessoal, é esse quadradinho que fica ali. Deixa eu dar até um zoom aqui para ficar melhor para vocês. É esse quadradinho que fica aqui no cantinho, ó. Essa bolinha, no caso. Se eu clicar para baixo e arrastar, perceba que apareceu o resultado 6 e o resultado 8. Por que, Lorival, que apareceu esses dois resultados? Preste bem atenção. No primeiro, ele pegou A1 mais B1. Foi ou não foi? Foi. Como não tem cifrão ali, deixa eu mudar aqui, cara. Tá, como não tem cifrão ali, o que foi que aconteceu? Quando eu copiei, quando eu trouxe lá na bolinha para baixo, o que foi que houve com ele? Quando eu trouxe na bolinha para baixo, ele mudou. Quem era A1 virou o quê? A2. Quem era B1 virou o quê? B2. Olha que interessante esse negócio. Ah, professor, então quer dizer que cada linha que ele descer, ele vai mudar. Olha só. Agora é A3. Perceba, eu comecei com esse negócio sendo A1. Aí ele virou A2, depois virou A3. Por que que mudou? Porque no cifrão, desculpa, na célula, não tem cifrão. A célula aqui não tem cifrão. Se não tem cifrão, meus caras, o que é que vai acontecer? Ela vai alterar quando eu mudar de lugar. Para quê? Porque ela é relativa. Certo, professor? E se eu não quiser que ela mude? Se eu não quiser que mude de jeito nenhum, então é só colocar cifrão antes da coluna e antes da linha. Perceba. Cifrão A, cifrão 1, mais cifrão B, cifrão 1. Isso tá, o que é que eu estou querendo mostrar para a máquina, para o Excel, para o planilha, né? E quando eu copiar aqui, não importa para onde, sempre ele vai estar fazendo referência as mesmas células. A1 mais B1, A1 mais B1, A1 mais B1. Sempre ele está fazendo referência às mesmas células. Perceba. Isso porque eu coloquei cifrão nelas. O que a questão está querendo saber é justamente isso. Ela está trabalhando justamente, deixa eu só colocar aqui, gente, se eu consigo colocar.
Depois eu vejo se eu puder dar lucro. O que a questão está querendo saber é justamente pegar sempre esse mais aquele, esse daqui mais aquele, esse daqui mais aquele. É isso que ele quer saber. Ok. Então vamos lá. Quem é que não tem que mudar aqui? Quem é que não tem que mudar aqui? Quem não tem que mudar é a coluna B e linha 1. Ou seja, esse valor aqui, ó. Coluna B e linha 1. Esse cara aqui é quem não tem que mudar. Não tem que mudar. Beleza, não tem que mudar de jeito, de maneira alguma. Tranquilidade, gente. Show. É isso, ele não tem que mudar. Ok. Então, eu sei que B1 vai ter que estar travado. Perceba. Se você olhar para as alternativas, entendendo isso, entendendo o básico, tá, gente? Entendendo isso daqui, você já eliminaria. Ó, B1 tem que estar travado, tem que estar com um cifrão, certo? Você entendendo isso, você já eliminaria a letra A, já eliminaria a letra D, já eliminaria a letra E, né? A letra E. E eliminaria a letra C. Orival, por quê? Olha, gente, olha o que ele está mostrando ali. Ele falou que o primeiro B4 tem que travar. Então, eliminaria também a letra C. Você entendendo isso, você já mataria a questão. Eu sei que quem tem que estar travado é quem está em B1. Somente B1 lá quem está travado. Ó, coluna B, linha 1. Então, só esse valor deveria estar travado. Por isso, galera, que a alternativa correta é a letra B. Senhores, entendido aí? Senhoras, senhores, entendido isso aí? Tranquilidade? Ok? Tá bom ou tá ruim? Tá bom ou tá ruim? Showzinho? E aí a gente finaliza esse nosso material, certo? Finaliza esse nosso material e rapidamente vamos ver aqui, né, o nosso Word 365, beleza? O nosso Word 365. Deixa eu colocar aqui o Word 365 para vocês. Só um instante. Ah, não está aqui não. Deixa eu abrir aqui o Word 365, gente. Só um instante, tá? Só abrir o Word 365 aqui para vocês, para a gente poder ir para essa parte aqui do Word 365. Nananana. E aí, galera, estão curtindo mesmo de verdade esse negócio? Eu sei que a informática, gente, não é essas maravilhas, né? Eu sei que tem uma galera que não gosta muito, mas hoje em dia, gente, é super necessário você entender de informática para concurso, certo? E de informática no modo geral, não só para concurso. Isso ajuda muita gente no dia a dia, né? O que que a gente ganha com isso, Lorival? A gente ganha produtividade. Se eu entender mais disso, eu vou ficar mais produtivo, ou seja, vai sobrar mais tempo para a gente resolver outras coisas, certo? Vai sobrar mais tempo para a gente aprender outras coisas. É isso que eu quero que vocês façam com essa nossa. Ixi, não está aparecendo aqui não, ó. Agora eu não lembro mais. Né? Deixa eu ver aqui se eu uso aqui uma senha, galera. Peraí. O que que a gente tem que fazer? Entender de tecnologia para melhorar, né? Para melhorar mais o meu trabalho, para melhorar mais a minha eficiência no trabalho, né? Para tudo isso.
Tá bom? Vamos lá, vou mostrar minha tela novamente. Eu não vou gastar tanto tempo, pessoal, no Word 365, porque basicamente ele é quase a mesma coisa do Google Docs, mas com um design mais elegante. Para você, primeiro, para você ter o Office 365, basta você ter um e-mail do Outlook. E aí, quando você clicar aqui nesses pontinhos, clicar em Word, certo? Ó, tem todos, ó, Word, PowerPoint, Excel. Quando clicar em Word, ele vai abrir na nuvem, tá, pessoal? Na nuvem, isso daí. Olha aí que beleza, certo? E aí ele fala, ó, essas pontas importantes estão aqui e tudo mais. Reúne tudo, ele tá falando para mim, ó. E aí ele tá me dizendo justamente, tá até mudando o ícone, gente. Olha, era um ícone desse jeito vermelhinho, agora tá virando esse outro íconezinho ali, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês possam ver. Ó, ele era esse ícone vermelhinho e tá virando esse ícone aqui, ó. O Office aplicativo está se tornando um aplicativo Microsoft 365. Sua casa para encontrar, criar, compartilhar seu conteúdo. Saiba mais. Então, quando eu clicar aqui em novo documento em branco, certo? Ele abre para mim aqui o nosso Office 365. Fechou? Belezinha? Deixa eu colocar aqui as questões do Office 365 para a gente poder trabalhar já as questões e matar esse assunto aqui também, tá? Matar esse assunto aqui também. Beleza? Só deixar aqui no ponto para a gente poder matar essas questões. Ok? Tirar daqui. Ok. Bora lá. Bora para as nossas questões. Então, esse é o nosso Office Word 365. Se você prestar bem atenção, a mesma coisa que tem lá no nosso, a mesma coisa que tem lá no nosso Google Docs, certo? Mesma coisa que tem lá no Google Docs, ó, também tem aqui. Também tem aqui. Beleza? Tranquilidade? Fechou. Sendo que aqui ele tem muito mais opções, muito mais funcionalidades. Aqui dá para a gente usar, pessoal, também aquele mesmo sisteminha que nós fizemos lá no Google. Vocês lembram? Que eu compartilhei com vocês? Quem tem Hotmail aí? Outlook, Hotmail, né? Se mandar o link aí, eu posso vir aqui na opção de compartilhar, ó, compartilhar, e eu posso compartilhar. Posso dizer se é em modo de edição para fazer alterações, se você vai ficar apenas em modo de revisão, ou se você pode apenas ver o arquivo. Também, quando eu coloco ali em revisão, vai ver os seus comentários ali, ó, comentários, tá? Quando eu clicar aqui em compartilhar, eu posso copiar o link, compartilhar. Compartilhar, ele vai mostrar aqui para mim, ó, interessante, ó, tá carregando aqui, ó. Ele vai mostrar para mim o que eu quero que vocês façam. Ou seja, qualquer pessoa com o link pode editar. Se eu quiser, eu posso dizer, ó, pode exibir, não pode editar, certo? Agora, qualquer pessoa com link pode exibir, e aqui qualquer pessoa com link, se eu adicionar, né, eu posso colocar para editar, tá certo? Qualquer pessoa com link pode editar. Ou seja, dá para a gente compartilhar. Pessoal, alguém tem Outlook aí, ou Hotmail? Para a gente testar aqui? Quem tiver aí, só mandar no chat aí o seu Hotmail ou Outlook que eu adiciono aqui. Tá bom? E aí, Lorival, o que é que tem? O que é que tem aqui? Ó, já estou vendo aqui a Isabelle está mandando dela. Vou colocar aqui, Isabelle. É, pronto.
Adicionei a Isabelle. Vou ver. Adicionar a Isabelle. Opa. Isabelle. Não foi. Deixa eu colocar aqui novamente. Pronto. Pronto, Isabelle. Enviei. Certo? Enviei o link aí para Isabelle. E aí, vou até mandar aqui no chat. Vou até mandar aqui o link no chat, Isabelle. Pronto. E aí, vocês podem estar entrando aqui. Eu coloquei como modo de edição. O que é que tem em arquivo? Em arquivo, gente, eu posso fechar, eu posso colocar em início, em novo, em abrir, em informações, e aí dentro de informações eu posso, por exemplo, proteger meu documento, ver o histórico de versões, ou seja, o que foi alterado, quando foi alterado, que horas foi alterado. Eu posso escolher salvar como online, eu posso renomear, eu posso baixar uma cópia para o meu computador, eu posso baixar como PDF, eu posso baixar como ODT, que é uma extensão do Writer, eu posso imprimir, eu posso compartilhar com pessoas ou inserir esse meu documento no blog. Eu posso clicar em sobre para saber mais sobre esse meu programa. Beleza? Fechadinho, gente? Tranquilinho? Ok. Tudo isso dá para fazer aqui. Tudo isso aqui dá para fazer dentro desse nosso material. Bacana demais. Tudo isso aí sobre o Microsoft Office. Dentro de onde, professor? Dentro da guia Arquivos. Certo? Tem tudo isso daí. Uma coisa interessante que ele fala aqui dentro da guia Arquivo é isso aqui, ó. Onde está o botão salvar? Tem muita gente que pergunta, né? Cadê o botão salvar? Não há botão salvar. Por quê? Estamos salvando seu documento automaticamente. Ou seja, a cada modificação que você fizer, o programa ele altera as informações. Beleza? Olha aí, ó. Já temos aqui uma pessoa que está mexendo dentro do nosso dentro do nosso programinha aqui, nosso Word, né? Nosso editor de texto. Certo? Tranquilo. Mas eu acho que não é aqui eu convidei, não, é? Certo? Tranquilinho? Então, é a Isabelle? Aqui é a Isabelle? Colocou o nome aqui de Catkin. Catkin. Certo? E aí, o que é que a gente encontra? Olha que interessante, gente. Todo mundo aqui já mexeu no Word? Todo mundo já mexeu no Word? Perceba, aqui está um pouco diferente, né? Mas se eu clicar nessa setinha aqui, ó, eu posso dizer que eu quero a faixa de opções clássica, ou seja, igual do Word. Quando eu clico lá em faixa de opções clássica, ele me mostra igual no Word, ó. Como é interessante. E aí o que é mais massa ainda? Tem sim, Edslane. Tem sim. Você pode salvar no seu próprio computador. O problema é que quando você faz na nuvem, o que é que o programa entende? Não, se ele está fazendo aqui na nuvem, ele já quer salvar na nuvem, então ele já deixa lá, tá certo? O que você pode estar fazendo? Você pode estar baixando uma cópia e deletando da nuvem, porque aí ele sai da nuvem. Mas se você começar na nuvem, ele vai continuar na nuvem, beleza? Show, Adilane. Então, o que é que você faz? Você baixa uma cópia e deleta da nuvem. É porque você tem que fazer uma cópia. Ó, baixar uma cópia. Porque se você não baixar uma cópia, ele vai, ele vai tirar você de lá.
certo? Lá no OneDrive tem uma opção de você, quando baixa, se o seu, ó, presta atenção, se o seu OneDrive e o seu OneDrive, o seu computador estiver conectados, interligados, certo? Tem ali uma opção lá no explorador de arquivos que você vai pedir para ele tirar do OneDrive e manter só no seu computador. Ou você pode fazer o inverso, manter só no seu computador e tirar do OneDrive. Beleza? Dá para fazer o inverso também. Mas isso é lá no explorador de arquivos, né? Porque provavelmente o seu OneDrive está conectado, a sua conta está conectada no seu computador. Que nem o meu aqui. Ele está conectado no meu computador. Beleza? Quem estava falando aqui no texto? Acabou que ninguém disse aí, eu não vi. Quem está falando aqui no texto? Escreve aqui o nome, quem está falando no texto. Beleza? Aí, em início, o que é que você encontra em início, gente? Ó, o colar. Ah, é a Clécia. Tá certo, Clécia. Ótimo. Beleza. E aí, em início, gente, é que a gente encontra a formatação de texto. Formatação de texto. Certo? Ou seja, negrito, itálico, sublinhado, mudança de cor de letra. Os parágrafos, alinhado à esquerda, centralizado, alinhado à direita, justificar. Certo? Dorival, e olha que interessante. O que vale a pena a gente comentar. Certo? Se você vier aqui em parágrafo e clicar em cima aqui do alinhar à esquerda, ele vai mostrar a tecla de atalho Ctrl mais L. Mas no Word mesmo, que a gente baixa no computador, é Ctrl mais Q e não Ctrl mais L. Certo? O problema é que se eu apertar Ctrl mais Q aqui, o que é que vai acontecer, Lorival? Se você apertar Ctrl mais Q aqui, ele vai fechar. E eu não quero que feche. E aí? Se liga no alinhar à direita. Ctrl mais R. Mas se eu apertar Ctrl mais R no navegador, ele vai atualizar. E agora, Lorival? E agora, José? Hum? E aí? Que aqui está dizendo uma coisa. Ó, alinhar à direita e alinhar à esquerda. Certo? Olha aí, ó. Ele fez atualizar. Fez for atualizar o meu navegador. E aí, Lorival? Qual a tecla de atalho, então, que eu utilizo? Qual a tecla de atalho, então, que eu utilizo para alinhar à direita? E aí? Ó, lá no Word é Ctrl G. E aí não dá. Aqui alinhar à direita, centralizar. Porque se eu apertar, gente, Ctrl L, ele vai lá para o link, ó, do navegador. Certo? Vai lá para o link do navegador. Se eu apertar Ctrl Shift L, ele cria os marcadores. E agora? Ctrl Alt L. Abriu, fui pesquisar. Abriu, fui pesquisar. E agora, João, José? No material de vocês, pessoal, eu tenho dizendo como é que funciona essas teclas de atalho. E eu mostro para vocês lá a diferença. Show? Beleza? Então lá nós vamos ter justamente esses detalhezinhos que não é mostrado aqui. Aí professor? É. Lá no material de vocês vão ter esses detalhezinhos, tá? Professor, por que detalhezinhos? Porque geralmente quando é cobrado, certo? Quando é cobrado isso daqui, eles não têm essa importância tanto de tecla de atalho. Eles colocam, por exemplo, deixa eu colocar aqui, vai sair tudo em inglês. Quer ver? É, vai sair tudo em inglês. Eles colocam assim e ele diz o seguinte, olha, esse primeiro parágrafo, né, está centralizado, tá? Essa palavra tal, ela está em negrito, está. Essa palavra tal, ela está o quê? Sublinhada, está.
beleza? O segundo parágrafo, ele tem marcadores. Tem, tá aqui a bolinha de marcadores. É isso mais que ele vem aqui. Outra coisa importante que dá para a gente fazer no próprio Word é o ditar, certo? Então, por exemplo, toda vez que eu clicar em editar, ele vai gravar, né? Ele vai mostrar o que eu estou falando para vocês, certo? É óbvio, gente, que o que eu estou falando e como eu estou falando vai ajudar ele a entender melhor. Se eu falar muito rápido cada coisa que eu estou falando aqui, ele provavelmente não vai entender quase nada. Ou pode ser que sim, ou pode ser que não, certo? Se eu falar muito rápido, e as palavras forem aquelas palavras bem difíceis, eles vão ficar meio perdidos, né? Então, o programa às vezes entende e às vezes não. E como está em fase de teste, tá? Ele começa a mostrar que algumas palavras entendem melhor e outras não, normalmente, tá bom? Se utilizar um microfone mais próximo, mais perto e de boa qualidade, é muito mais fácil de ele entender o que eu estou falando. Ó, então, tudo que eu falei aqui, pessoal, ele simplesmente escreveu para mim, ó. Tudo que eu falou aqui, ele simplesmente escreveu para mim. Dando para entender, gente, isso aí? Beleza? Tranquilidade? Me diz se isso não, você não ganha tempo fazendo isso. Me diz, se você não ganha tempo fazendo isso. Cara, ganha muito tempo. O que eu tô querendo falar só para vocês é justamente você unir a tecnologia para te ajudar a evoluir ainda mais, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver algumas questões, tá certo? Deixa eu colocar aqui, cadê? Cadê? Tá aqui. Vamos resolver aqui algumas questões. Deixa eu colocar aqui no modo tela cheia. As recentes versões do Word possibilitam colaborar em documentos com coautoria em tempo real, porque nós vimos, né? Quando alguém compartilha um documento do Word com outra pessoa, um e-mail é enviado, incluindo um link que abre o documento no navegador web em Word Online. Para coautoria, basta selecionar editar documento e, posteriormente, editar no navegador, como consta na figura a seguir. Então, ó, editar no documento, editar no navegador. Quando o coautor quer preservar suas contribuições em tempo real, para que o autor possa aprovar ou não as contribuições feitas, ele deve escolher a alternativa editar, revisando, editar, 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 exiba, editar, colaboração ou editar, alteração, certo? O que que ele tem que fazer? Ou seja, quando você quer deixar, cadê, tá aqui, para que a pessoa não modifique, eu tenho que colocar essa pessoa como que? Como revisão. O que é um revisão? É apenas adicionar comentários e sugerir alterações, mas não vai alterar logo. Ele não vai alterar logo. Quando eu coloco alguém para só revisar, ele não consegue alterar. Ele consegue dar sugestões. E aí essas sugestões ele não entra no material próprio. Ele fica lá como sugestão. E o dono do arquivo ele tem ali toda a possibilidade de aceitar ou remover aquelas modificações. Beleza? Então, logo, pessoal, fica aqui a alternativa correta, letra A. Beleza? Letra A. Tranquilidade, gente, isso aí. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Oi? Beleza?
Tranquilo. Então, a gente vai revisando. Segunda. Sim, meu Deus do céu, já é tudo isso. 2. O serviço de armazenamento de arquivos de modo online na internet da Microsoft, que permite salvar documentos do Word e do Excel diretamente na internet, denomina-se. Eita, esse daqui todo mundo tem que acertar, hein? Essa daqui todo mundo tem que acertar. Quem é o serviço de armazenamento de arquivos da Microsoft? Quem é o serviço de armazenamento de arquivos da Microsoft? Quem é o serviço de armazenamento de arquivos da Microsoft? Quem é, galera? É o Cloud Drive? Não. É o Google Drive? Não, é do Google. É o Dropbox? Não, é da Dropbox. É o iCloud? Não, é da Apple. Sobrando quem? A letra A. OneDrive. Essa é tranquila, né? Ah, professor. Ah, uma dessa, né? Tem gente desse jeito. Ah, uma dessa, professor. Ah, uma dessa na minha prova. Deus o livre. Ó, ia ser fácil, não me acertar, e não adianta de nada de estudar, gente. A versão Microsoft Office 365, disponível na forma de serviço na nuvem, olha aí, ó, serviço na nuvem cloud, inclui o Word, o PowerPoint, o Excel, o Outlook, o OneNote e permite criar, editar e compartilhar documentos e mensagens instantâneas online. E aí? Dá para fazer tudo isso daí, pessoal? Dá para fazer tudo isso daí? O Office ele tem todas essas características aí. E aí? Sim ou não? O que é que vocês acham? O Office tem todas essas características aí? Certo ou errado? O que é que você acha? Seria de quê? Professor, vou chutar. Ou não, né? Ou acerte mesmo. Certo ou errado? Questão de número 3, pessoal. Ó, certa resposta. Tudo isso que ele está falando tem lá. Tudo tem lá. Certa resposta. É justamente o que é. Beleza? Tudo. Professor, o que é o Word? O Word é editor de texto. O que é PowerPoint? Apresentação de slide. O que é Excel? Planilhas. O que é Outlook? Programa de e-mail. Inclusive dá para conversar. E o OneNote? Anotações rápidas. Certo? Então, ok. Fechado. Não dá para a gente até fazer um chat no documento? Não dá, gente? Se você vier aqui no documento, vier aqui em comentários, certo? Colocar aqui um comentário, ó. Olá, tudo bem? Colocar um sim. Outras pessoas podem vir aqui e comentar. A gente pode criar um chat instantâneo aqui, no mesmo arquivo, né? Então, super tranquilo fazer isso daí. Certíssimo. 4. Dois funcionários de um determinado banco estão editando simultaneamente o mesmo arquivo de texto, documento do tipo DocX, utilizando o Office 365 online. Considerando esse cenário, o arquivo final conterá, vamos lá, letra A, somente as modificações realizadas pelo funcionário de nível hierárquico mais alto. Quer dizer, o arquivo final só vai ter do funcionário que tem um nível maior, um nível hierárquico maior, função maior? Não. Somente as modificações realizadas pelo funcionário que fechar o arquivo por último, somente as modificações do funcionário que fechar o arquivo primeiro, somente as modificações realizadas pelo funcionário que tiver aberto o arquivo primeiro, galera, não faz sentido. Se a nossa funcionalidade
Se a função da nuvem é justamente nós estarmos fazendo ao mesmo tempo e salvar tudo isso ao mesmo tempo, ter qual ter a autoria ao mesmo tempo, de forma ali online, certo? E em tempo real, nenhuma das alternativas, nem A, nem B, nem C, nem D, faz sentido. Agora, letra E. Todas as modificações realizadas por ambos os funcionários. Todas as modificações realizadas por ambos os funcionários. Pronto, gente. Alternativa 4 é isso mesmo que fala. Beleza? Quinta questão. Um usuário. Vamos lá. Quinta questão. Um usuário no Word 365 online selecionou um parágrafo e em seguida pressionou simultaneamente duas teclas. Ctrl mais H. Beleza? Essa ação aplicará no parágrafo selecionado o recurso. O que é que vai acontecer se você apertar no Word 365 a tecla Ctrl H? Vai alinhar à esquerda, vai substituir, vai localizar, vai centralizar ou vai justificar. Bom, se você apertar aqui Ctrl mais H, o que foi que aconteceu? Olha aí, ó. Ctrl mais H. O que ele fez? Deixou o texto ali centralizado. Olha aí, ó. Ctrl mais H. Deixou o texto centralizado. Certo? Então, a alternativa que fala aqui, a alternativa letra D de Deus. Fechou, galera? Tranquilo? Ctrl mais H deixa centralizado. Justamente é o que nós temos dentro aí do nosso material. Beleza, pessoal? Dentro do nosso material. Fechou? Bom, eu vou deixar mais algumas questões aí para vocês, certo? E eu espero que realmente, pessoal, vocês tenham aprendido dentro desse nosso tempo